Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quinta-feira, dia 25 de julho de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 1 do livro de Ruth. É isso mesmo, Ruth é uma espécie de continuação do livro de Juízes. Daqui a pouco você vai entender um pouquinho melhor acerca disso, tá? Hoje nós vamos começar então esse estudo no livro de Ruth. Tem apenas 4 capítulos, é um livro bem curtinho da Bíblia. Em 4 dias a gente já estuda o livro inteiro. Mas antes da gente começar o nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho, conforme de costume, para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares, em nome de Jesus. Como eu sempre digo, se a Evolução Diária tem sido bênção para você, curte, comenta e compartilha, tá? Pega o link desse vídeo, manda no grupo do WhatsApp aí da sua família, dos seus amigos, para que todos tenham acesso a esse conteúdo tão enriquecedor. Aqui no Evolução Diária, todos os dias nós estamos estudando um capítulo da Bíblia, tá? Com direito à interpretação de texto e também trazendo lições de aplicação prática, né, para que você possa praticar, colocar em prática na sua vida e viver aquilo que Jesus nos promete lá em João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A grande sacada da Bíblia, no meu ponto de vista, é aprender a praticar. Nós precisamos ler, entender, mas o mais importante é praticar. Entender para praticar é isso que tem o poder de mudar as nossas vidas. O poder da palavra de Deus está na prática daquilo que nós aprendemos no dia a dia. Tá bom, gente? Vamos lá em nome de Jesus. Juízes, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Tô aqui ainda com Juízes, né? Foram 21 dias estudando o livro de Juízes. Então, Ruth, capítulo 1, tem 22 versículos. E o texto começa dizendo assim: Na época dos juízes, houve grande fome na terra. Por isso eu disse que o livro de Ruth é uma espécie de continuação do livro de Juízes, tá bom? Então vai ficar no meio ali, entre Juízes e o livro de Samuel, que é o livro que vai apontar para a monarquia de Israel, onde Deus efetivamente vai levantar um líder sobre o povo, tá? Um homem de Belém de Judá, com uma mulher e os seus 2 filhos, foram viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. Então olha só o que acontece. Primeiro morre Elimeleque, né, o marido de Noemi. Noemi e Elimeleque tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Assim que eles chegam ali em Moabe, Elimeleque morre. 10 anos depois, os meninos já casados ali, com Orfa e Ruth, Malom e Quilion, eles também morrem. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio ao seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para sua terra. Note, eles fazem aqui um movimento de saída. Houve grande fome na terra. Eles saem de Belém de Judá, tá? Belém é considerada a casa do pão, e vão morar numa cidade moabita, tá? Na cidade dos moabitas, Moabe. Moabe era uma cidade considerada de um povo pagão, né? Então eles saem de Belém, da casa do pão, e vão para um lugar onde se teoricamente tinha algum alimento. Só que nesse movimento começa a acontecer alguns desastres. Primeiro morre Elimeleque, o marido de Noemi. Depois de 10 anos habitando em Moabe, morrem então os filhos dela, Malom e Quilion, e aí fica ela sozinha com as 2 noras, né? Quando Noemi soube que em Moabe, que o Senhor veio em auxílio do seu povo, aonde? Em Belém, dando-lhes alimento, decidiu voltar com as suas noras para sua terra. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde elas estavam morando. E enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às noras: Não, voltem para a casa das suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram para os seus maridos e comigo. O Senhor conceda a cada um de vocês segurança e lar em outro marido. Então lhes deu beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto. E lhe disseram: nós voltaremos com você para junto do teu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter mais filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido.
E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz, iriam vocês esperar até que os meninos crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, né, minhas filhas? Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Olha só, presta atenção. Esse texto aqui tem muita chave bíblica. Ela está apontando esse tempo de desgraça, dizendo que foi a mão de Deus que se voltou contra ela. Mas vamos só parar um pouquinho aqui a leitura para a gente fazer um breve estudo. Não foi Deus que mandou eles saírem de Belém para ir para Moabe. Eles fizeram um movimento de saída por conta própria. Aí aconteceu uma sucessão de desgraças e ela tá voltando e ainda tá dizendo o seguinte, ó: Deus se esqueceu de mim, a mão de Deus se voltou contra mim. Aí o texto continua. Então elas começaram a chorar bem mais alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida na sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o teu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Isso prova que era uma cidade pagã. E voltando para o seu Deus. Tá? Nós estamos lendo aqui na versão NVI que está escrito Deus com D minúsculo, que significa que é um Deus pagão. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo para que eu te deixe e não mais te acompanhe. Aonde você for, eu irei. Aonde você ficar, eu ficarei. O teu povo agora será o meu povo e o teu Deus, com D maiúsculo, será o meu Deus, com D maiúsculo. Onde você morrer, eu também vou morrer, e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Teve gente que perguntou: será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu: não sou mais Noemi, me chamem de Mara. Lembra do tanque de Mara? Há umas 2 ministrações atrás eu expliquei sobre o tanque de Mara. O tanque de Mara foi o primeiro lugar que o povo de Deus parou, depois que Deus tirou o povo do Egito, teve a travessia milagrosa do Mar Vermelho, 3 dias andando pelo deserto, o povo sente sede, e Deus prova o coração deles e eles param em Mara. Mara era um poço no Egito, um lugar onde tinha um poço, e a água desse poço era uma água amarga. Então Mara significa amargura, né? E aí, enquanto o povo reclamava, Deus nada fez. Moisés clamou, Deus mostrou uma árvore. Daquela árvore, Moisés tirou um graveto, jogou no poço, e a água que era amarga se tornou água potável, tá? Então ela diz aqui: agora eu sou Mara. Noemi diz: meu nome não é mais Noemi, agora eu sou Mara. O Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Olha só o que ela está dizendo. Ela está atribuindo, né, a amargura da vida dela, os desastres, a Deus. Deus me tornou amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor se colocou contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Aqui a gente pode ver realmente que é uma mulher amargurada. Ah, mas ela tinha motivos para isso. Ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos, ela estava ali realmente desgraçada. Mas o movimento quem fez foi ela. Eu sempre costumo dizer que para cada passo que a gente dá tem uma consequência, positiva ou negativa. E muitas vezes nós, já fica como lição de aplicação prática isso aqui, nem chegamos lá, tá? Mas quero trazer isso como inspiração para a tua vida. Às vezes você dá passos sem a direção de Deus e depois que sofre as consequências, você quer atribuir esses passos errados como se Deus estivesse te punindo, que foi literalmente o que acontece com Noemi. Não foi uma punição divina, não foi Deus punindo Noemi. Quem deu o passo foi ela. Ela sai de Belém, da casa do pão, e vai morar em Moabe, uma casa onde um deus pagão ali que era o Deus. Então ela faz o caminho, um caminho inverso. Deus, muito provavelmente, não teria, quer dizer, muito provavelmente não, Deus não aprovou essa caminhada dela, tanto é que ela só encontrou desgraça em Moabe. Ela percebe que nunca deveria ter saído de Belém e volta para Belém. E o texto termina: foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Ponto. É até aqui que o texto vai hoje, tá? É uma história bem rápida, bem curta, mas muito interessante. O livro de Ruth é um dos livros históricos do Antigo Testamento. Nós estamos nessa parte histórica do Antigo Testamento da Bíblia. A narrativa aqui vai girar em torno de Ruth, né? E de uma moabita chamada Noemi.
de Ruth, a moabita, e Noemi, uma israelita. Noemi, eu sempre faço essa confusãozinha aqui, porque Ruth, Noemi, Ruth, na verdade a história se desenrola, né, pela família de Noemi, e Ruth, a moabita, é a personagem principal aqui, que vai se tornar uma figura-chave na linhagem de Davi. Olha só, Ruth vai se tornar uma figura-chave na linhagem de Davi e eventualmente também na linhagem do próprio Jesus Cristo, tá? Então o livro de Ruth é uma espécie de continuação do livro de Juízes, como eu te disse, antecede 1 Samuel, que vai narrar a história dos reis de Israel. Então vai se iniciar daqui a pouquinho o tempo da monarquia, tá? Pra gente entender esse texto aqui, esse livro, ele gira em torno do tema da redenção. É isso aí, o tema da redenção, Deus redimindo o teu povo, Deus cuidando do teu povo. Então seria o cuidado de Deus para com o teu povo, através, né, da história de Boaz e de Ruth, tá bom? Então, olha só que interessante. Vamos lá, gente. Resumo aqui do capítulo 1. Primeiro começa dizendo assim, ó: no tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Só fazendo um parênteses, tá? A Bíblia diz, no tempo em que era governado, livro de Juízes, mas os 5 últimos capítulos de Juízes nos mostra que não tinha nenhum líder, e por isso o povo estava vivendo uma grande desgraça. Houve grande fome naquele país, né? Houve fome e essa fome tinha um motivo. Qual era o motivo da fome, pastor Vitor? Desobediência do povo, pecado. Lembra do ciclo de Juízes? Uma geração que não temia Deus, a outra geração, essa geração que se esquecia totalmente de Deus, uma geração que não teme, que não obedece e nem conhece o seu Deus, acaba sendo entregue à sua própria sorte. Então, nesse período entregue à própria sorte, eles vivem debaixo de muita fome, de desgraça e muita incerteza, até que no meio do povo surge então uma consciência espiritual em algumas pessoas ali pontuais que começam a clamar a Deus por livramento. Aí Deus levanta um juiz para cuidar do povo, um líder temporário. Porém, o juiz morria e o povo voltava à perdição novamente. E assim eles vão vivendo ciclos de padrões repetitivos, negativos por muitos e muitos anos. Aí continua. Por quê? Por conta da fome. Um homem de Belém, da cidade da região de Judá, foi com sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. Moabe, na verdade, era uma terra vizinha, tá? Eles fazem uma viagem ali de aproximadamente 80 quilômetros de distância para uma terra pagã que carregava consigo um fruto do pecado de incesto. Moabe, como o próprio nome diz, era o filho da filha de Ló com o próprio pai Ló. Ou seja, era uma terra que carregava uma herança espiritual, uma maldição espiritual, né? Carregava o fruto do pecado do incesto. Então a Bíblia diz que as filhas de Ló, elas embebedaram o seu próprio pai, tiveram relações com o teu próprio pai, ambas engravidaram, a mais velha deu à luz a Moabe, que mais adiante se torna o príncipe dos moabitas, e a mais nova deu à luz a Ben-Ami, que eram os príncipes dos amonitas. Tá? Então surgem ali 2 povos pagãos, fruto de incesto, que mais adiante se tornariam inimigos do povo de Deus, do povo hebreu. Ambos os povos eram conhecidos como povos pagãos que adoravam a vários outros deuses. Os moabitas, em especial, adoravam ao deus Quemo, que era representado pela figura de um homem com a cabeça de um touro que segurava uma criança no colo, né? E esse Deus a esse Deus eram oferecidos muitos sacrifícios, dentre eles crianças recém-nascidas eram sacrificadas em holocausto como oferenda ao deus Quemo, tá? Quemos. Então, resumindo tudo até aqui, a fome por conta da desobediência era grande em Israel. Por conta dessa fome, um homem, a sua mulher e seus 2 filhos decidem sair de casa e ir para Moabe. Decidem sair de Belém, da casa do pão, e ir para Moabe, uma terra pagã. O nome desse homem, como eu já te disse, era Elimeleque, o da sua mulher Noemi, o dos seus 2 filhos eram Malom e Quilion. E essa família era da região de Efratá, um povoado que ficava bem pertinho de Belém, de Judá, né? E eles foram para Moabe e ficaram morando em Moabe em algum tempo. Na verdade, assim que chega em Moabe, um tempinho depois Elimeleque morre, 10 anos depois Malom e Quilion também morre. Assim, Noemi ela fica sem marido e sem seus 2 filhos, ficando apenas com 2 noras, que se casam com moças moabitas, né? Orfa e Ruth. Quando
Já se fazia 10 anos que estavam morando ali, os meninos morrem e Noemi fica sem os seus filhos, sem o seu marido, apenas com as moças. Aí no dia que Noemi ela decide voltar para casa, ela descobre que Deus estava ajudando o seu povo, dando ao seu povo boas colheitas, ela se apronta para sair de Moabe com as suas 2 noras. Em outras palavras, ela decidiu voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Então, aqui já tem uma lição poderosa, né? Que todos os nossos passos mais adiante vão gerar consequências. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Ou seja, ela está guiando a cada passo que a gente está dando. Presente, tempo atual. E é luz para o nosso caminho. Ela está guiando, apontando o destino do nosso futuro. Então, quem anda conforme a palavra de Deus não dá passos em falsos. Quem anda conforme a palavra de Deus não dá passos errados, né? Está caminhando corretamente. Por quê? A palavra de Deus está guiando os nossos passos. Eu não disse para você que a Bíblia é um livro de revelação prática, aplicação prática? Então, quando a gente está aplicando a palavra de Deus nos nossos dias, a gente está vivendo o nosso dia a dia, a gente está dando passos firmes ali, ó, um seguido do outro, rumo ao nosso destino profético. Por isso, Salmos diz, né, a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, é luz para o nosso caminho, né? E vai iluminar, uma lâmpada que ilumina o nosso destino, tá? 3 coisas aqui ficam evidentes, né? 4 coisas. A primeira coisa é a questão, literalmente, de cada passo que você der, que você dá. Os passos que você dá, instruído pela palavra de Deus, vão te levar a um caminho de luz, de paz e prosperidade. Passos que você dá sem a palavra de Deus vão te levar a um caminho de destruição, que foi literalmente o que aconteceu com a família aqui de Noemi. Mas algumas outras coisas também ficam evidentes aqui. Primeiro é a lealdade de Ruth, né? A lealdade de Ruth. Ruth decidiu ser leal à sua nora. Olha só, a sua sogra, né? Ela decide ser leal à sogra. Ela caminha ao lado dessa sogra com lealdade, né? Ela quer andar junto. Ela se converte ao Deus de Noemi, ela quer andar com Noemi, ela vai servir Noemi, ela vai ajudar Noemi durante todo o tempo. Outra coisa, mesmo amarga, Noemi ainda tinha fé. Então a fé de Noemi em tempo de adversidade foi uma fé também que superou. Mesmo amarga, olha só, mesmo amarga, né, ali atribuindo o seu insucesso a Deus. Olha só, Deus não me abençoou, eu achei que eu tivesse com a bênção do Senhor, mas ainda existia fé no coração de Noemi, né? E a esperança das duas, Ruth e Noemi. Apesar das perdas, das dores, Noemi e Ruth não se renderam ao desespero. Elas decidiram enfrentar, né, a vida e vencer. Então a lealdade de Ruth e Noemi é uma questão assim exemplar. Ela escolhe a lealdade de Ruth a Noemi. Ela escolhe ficar ao lado da sua sogra, mesmo em tempos de dificuldade, mostrando um compromisso profundo. O que isso vai nos ensinar? A importância da lealdade e do compromisso nos nossos relacionamentos, especialmente em tempos de adversidade e especialmente com Deus. A gente precisa andar com Deus em todo o tempo, tá? Noemi enfrentou perda e sofrimento imenso, mas decidiu retornar a Belém, confiando que Deus iria prover. A sua decisão de voltar mostra que, mesmo em tempo difícil, nós devemos manter a fé e buscar a orientação de Deus. Ou seja, voltar para onde nunca deveria ter saído. Eu reconheço. Deus me deixou experimentar tudo isso de ruim na minha vida porque eu decidi andar conforme a minha própria vontade. Aqui, na verdade, pela fé, ela entendeu que tudo que estava acontecendo na vida dela foi porque ela deu alguns passos errados. E por fim, apesar das perdas e da dor, Noemi e Ruth, elas não se rendem ao desespero. Então elas estavam ali em uma situação de desespero, mas não estavam rendidas ao desespero, né? Elas tomam algumas ações concretas para enfrentar a circunstância, demonstrando ali resiliência e muita esperança. Isso vai nos encorajar a continuar lutando, a continuar buscando soluções, mesmo quando a situação parece ser desanimadora. Conseguimos tirar bastante lição aqui desse texto bíblico do primeiro capítulo aqui do livro de Ruth, que ficou marcado pela lealdade, pela fé, pela esperança, né? E Noemi fazendo o caminho de volta. Ou seja, ela voltou para o lugar de onde nunca deveria ter saído, do lugar da presença de Deus, da casa do pão. Independente da situação que eles estavam enfrentando, a promessa de Deus era ali, naquele lugar, e não numa cidade pagã. Amém, gente? Glória a Deus! Assim nós concluímos mais um capítulo da Bíblia, o primeiro capítulo aqui do livro de Ruth.
Ruth, concluído com sucesso, uma bênção. Amanhã tem mais em nome de Jesus, não perde nada, porque esse livro é muito pequenininho, só 4 capítulos, tá? Nós estamos avançando, nós já fizemos toda a leitura dos livros considerados como sapienciais, os livros da sabedoria, foram 5 livros, nós já estudamos Josué, já estamos Juízes, estamos indo para o 8º livro da Bíblia, tá? E o meu compromisso aqui no Evolução Diária é ler, estudar os 66 livros da Bíblia com você, uma jornada de muita instrução espiritual, de muita palavra de Deus para o nosso crescimento e desenvolvimento. Glória a Deus! Bora agitar a rede social em nome de Jesus, bem rapidinho? Tira um print dessa tela, curte, comenta, compartilha, posta na sua rede social, me marca para eu repostar também em nome de Jesus, tá bom? E eu te espero aqui amanhã às 7h40 para mais uma Evolução Diária. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.